videoaula de hoje a gente vai aprender o que é temperatura, o conceito de temperatura, unidades de medida e equilíbrio térmico. Espero que goste da aula. Nossa, que frio! Olá! Vocês estão com frio também? Eu tô. Mas o que é frio? O que é calor? É algo que a gente conhece comumente como temperatura. E a gente vai aprender que não tem muita coisa a ver com frio e calor. Vamos ver isso? Como que é? Olha só. A temperatura, que é o que a gente sente como frio e calor, é a agitação média das partículas em um sistema. O que isso quer dizer? Imaginem esses dois círculos como nossos sistemas. O sistema A está quente, o sistema B está frio. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. No sistema A, as partículas estão bem rápidas, bem agitadas numa rave. E na partícula, no sistema B, as partículas estão bem devagares, com som, tipo o professor. Então, vejam bem, quando a energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento das partículas, é alta, elas estão bem agitadas, estão bem rápidas, estão viajando mesmo. Então, a temperatura do sistema está alta. E já quando elas estão com pouca velocidade, estão mais devagar, a temperatura do sistema é baixa. Isso é o que a gente chama de calor e frio. Ai, meu café cenográfico tá quente. Não, quente não, com a temperatura alta. Mas como a gente sabe se a temperatura tá alta ou não? Bem, a gente precisa de unidades de medida. E, com unidades de medida, a gente precisa de escalas. Para a temperatura, a gente tem três principais unidades de medida, que são os graus Celsius, os graus Fahrenheit e Kelvin. Por que nós temos essas três unidades de medidas? Bem, a gente precisa medir a temperatura em lugares diferentes. E surgiram, em tempos diferentes unidades de medida. Vejamos as unidades de medida que nós temos. Nós temos Kelvin, graus Fahrenheit e graus Celsius. Kelvin é a unidade de medida do sistema internacional, que relaciona todas as diferentes medidas físicas, como, por exemplo, metro, unidade de distância, segundos, unidade de tempo, e assim por diante. O Kelvin é muito usado na Europa, e é uma escala que não tem valores negativos. O valor mínimo de Kelvin é zero, que é o zero absoluto, quando as partículas de um sistema estão em total repouso. Outra unidade de medida que temos são os graus Fahrenheit, que são muito utilizados na América do Norte. Os graus Fahrenheit têm uma variação muito grande, por isso são mais utilizados em locais mais frios para medir com maior precisão a variação de temperatura. Aqui no Brasil, a escala que nós utilizamos são os graus Celsius. Os graus Celsius também eram conhecidos antigamente como graus centígrados, porque medem a variação de 100 graus entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. E há formas de relacionar essas três unidades de medida, pois elas são integradas entre si, pois medem a mesma grandeza física que é a temperatura. Ah, nossa, que calor! Vou tirar esse moletom. Na verdade, não. Porque não é certo a gente sentir calor. Sabe por quê? Calor, na verdade, é um fluxo de energia. Um corpo não pode ter calor. Calor é a transferência de energia entre corpos. Como assim? Bem, um corpo tem sua temperatura. Outro corpo também tem sua temperatura. Se os dois corpos não têm a mesma temperatura, eles vão trocar temperatura, não exatamente temperatura, até chegar a uma temperatura igual.
essa temperatura igual vai se chamar equilíbrio térmico. Bem, essa troca de temperatura, que na verdade não é troca de temperatura, é a troca de calor. Calor é um tipo de energia que circula entre os corpos. Vamos ver como isso funciona. Vamos imaginar o corpo C e o corpo D. Imagine que o corpo C está a uma temperatura de, por exemplo, 30 graus Celsius. E o corpo D está a uma temperatura de 50 graus Celsius. Bem, se esses dois corpos estão num sistema fechado, o que vai acontecer? Eles vão trocar calor entre si do mais quente, lembrando que quente e frio não é bem assim, para o mais frio. Então, aqui, essa troca de energia é o calor. O calor é a energia térmica que o corpo D vai passar para o corpo C. Existem outros tipos de energia, como, por exemplo, a energia química. Porém, ela não está envolvida nesse processo de troca. Bem, quando os dois corpos chegam à mesma temperatura, nós temos o equilíbrio térmico, que todos os corpos do sistema estão na mesma temperatura. Então, temos uma temperatura uniforme, ou seja, um equilíbrio.